Olá, Que tal? eu sou Cecília. Eu sou Tony, sejam todos bem-vindos a esse canal feito por dois humanos que moram em Zaragoza, onde queremos que suas viagens pela Península Ibérica sejam maravilhosas, com a ajuda dos nossos guias de viagem. E bem-vindo ao programa mensal de perguntas e respostas e notícias de viagens. Aproveitamos para confirmar que o próximo vídeo de perguntas e respostas irá no ar no primeiro domingo de maio. Então, se você tiver alguma pergunta para esse vídeo, pode aproveitar para mandar. Para agilizar o formato, agora vamos fazer uma seleção de todas as perguntas recebidas. Vamos responder a todas as perguntas dos membros do canal e também aquelas que julgamos que seja de interesse geral. E vão ficar fora primeiro aquelas dúvidas que perguntam coisas que estão explicadas no vídeo, porque fica muito chato para quem assiste o canal regularmente ver como a pessoa nem se incomodou em assistir o vídeo. Então essas perguntas não vamos responder. Também não vamos responder perguntas super específicas e também acho que não vamos selecionar essas perguntas que tem gente que manda com 10 perguntas dentro da pergunta que parece uma novela, tá certo? Então, isso vai ser a partir de agora para que os vídeos tenham um pouco mais de agilidade. Antes das perguntas, e como é habitual, vamos com uma rodada de notícias do mundo das viagens. Várias pessoas têm nos perguntado como está impactando na Espanha o conflito no Oriente Médio. Na verdade, não há impacto nenhum, fora a subida de preços relacionada com o incremento do custo do petróleo. O EES, o Entry Exit System, continua preocupando muitas pessoas, especialmente aquelas que estão chegando na Europa e fazendo voos de conexão. Chegamos em Madrid essa semana, vindos de São Paulo, e não sabemos por que os quiosques do EES estavam desligados. Mas eis que houve uma surpresa um pouquinho desagradável para a gente, porque pela primeira vez na vida, vimos filas muito longas nas portas automáticas para quem tem passaporte comunitário. Lembra como sempre falamos, quem tem passaporte europeu entra super rápido? Bom, é bom rever esse conceito porque Ficamos na fila. não foi assim desta vez. E nem sabemos como estava a fila para os não comunitários. Não fazemos na mais mínima ideia de como estava. Há uma novidade. Se você assistiu nosso vídeo com dúvidas sobre o EES, deve ter visto que falamos sobre o aplicativo Travel to Europe, que deveria ajudar com o processo do EES. Quando gravamos o vídeo, essa aplicação só estava disponível para a Suécia. Agora está disponível também para Portugal. Já vimos vários vídeos sobre o assunto e para a gente ficou claro que quem gravou esses vídeos não tinha testado o app. Eu fiquei com mais perguntas do que respostas assistindo esses vídeos. E alguém já perguntou para a gente por que vocês não fazem um vídeo sobre isso. Bom, não podemos fazer um vídeo se não testamos. A gente nunca inventa as coisas, nunca repete o que outros falaram. Sempre queremos ter informações de primeira mão e realmente não testamos esse aplicativo para poder fazer um vídeo. Agora, fizemos o que a gente podia fazer, que é fazer o download do aplicativo. Eu instalei no meu celular e dei uma olhada e vi várias coisas. Primeiro, que unicamente está disponível na língua inglesa, por enquanto. Segundo, que dá um pouco de trabalho entender como funciona e como subir os documentos. Terceiro, que no nosso entendimento, quando você terminar o registro no aplicativo, você tem que gerar um código QR e com esse código QR você vai ter que ir nas maquininhas do EES. Portanto, o aplicativo não dispensa a fila das máquinas. Então, todo esse trabalho que dá para preencher as informações, para depois ter que pegar a mesma fila que quem não o fez, não sabemos se vale a pena. Sabemos, porque todo mundo contou para a gente, que na maquininha é super simples. As perguntas são muito fáceis de responder, sem não ter que ficar subindo arquivos. Então, esse Travel to Europe, por enquanto, não sabemos se é mais uma ajuda ou um empecilho. Sinceramente, não sabemos. Mas que não é uma solução mágica, não é. Agora, uma notícia chata.
Um seguidor compartilhou com a gente o que aconteceu com ele numa viagem de ônibus de Sevilha a Granada. Foi uma coisa bastante chata. Sua mala, que foi colocada no compartimento de bagagens do ônibus, foi roubada em Sevilha e ele só percebeu isso na chegada a Granada. Pois é, ao contrário do que acontece em outros países, no Brasil, em grandes rodoviárias, onde há um pessoal dedicado ao embarque e identificação das malas. Na Espanha, na maioria dos lugares, é você que coloca a mala dentro do bagageiro e o acesso, digamos que o controle é quase inexistente. Alguma vez a gente viu um guarda de seguridade, mas normalmente não tem ninguém. Então é muito chato que a gente faz é fica em pé ali do lado do bagageiro até que o motorista fecha o portão. Às vezes, se a gente conseguir colocar as malas no fundo e outras pessoas vão colocando malas na frente, aí também nós nos preocupamos porque sabemos que é mais difícil alguém chegar e pegar a mala. Mas é uma coisa chata de viajar de ônibus na Espanha e em outros países, em Portugal e em outros países da Europa. Precisa prestar atenção a isso. A web oficial de turismo de Barcelona mudou de nome. Antes era Visit Barcelona e agora é This is Barcelona. Você já sabe que essa é a web que sempre indicamos para comprar ingressos para atrações em Barcelona. Então não estranhe se um link da gente, onde falamos Visit Barcelona, te leve ao This is Barcelona. É o mesmo site, o site de turismo oficial de Barcelona. Falando em Barcelona, o vídeo que gravamos com uma proposta para um dia em Montserrat fez um grande sucesso. Montserrat, um bate-volta maravilhoso. Você vai visitar Barcelona, precisa assistir esse vídeo, porque damos mastigadinho o que fazer desde o começo do dia até o final do dia. Te levamos da mão. Não deixe de assistir esse vídeo. Vamos colocar link para esse vídeo, para outros vídeos, para qualquer material mencionado ao longo desse programa no primeiro comentário afixado abaixo do vídeo. E agora vamos falar de trens. Toda semana alguém entra para perguntar se dá para comprar as passagens de trem na hora. Toda semana a gente responde a mesma coisa. É uma roubada. Para viajar de trem-bala pagando menos, você deve comprar com a maior antecedência possível. Agora, para quem gosta desse tipo de coisas, a Renfe, que é a operadora, uma das operadoras, empresa pública do trem-bala, lançou uma web super legal onde você pode ver em tempo real a localização no mapa de todos os seus trens. E se você clica num trem, ele vai te falar, dar informações sobre a rota que está fazendo e, super importante, se está andando pontual ou com algum tipo de atraso. Aliás, após o acidente de janeiro, muitos trens de alta velocidade na Espanha estão circulando a umas velocidades mais baixas. Eu acho que as pessoas não caiu a ficha ainda de quanto vai impactar o acidente de janeiro nas viagens de trem-bala nos próximos meses na Espanha. Isso porque foi identificado que existe um problema com a infraestrutura, que precisa de um investimento pesado para arrumar, e enquanto isso não acontece, vai levar muito tempo, meses, anos, os trens circulam mais devagar. Antes íamos de Zaragoza para Madrid em 1 hora e 15 minutos, agora o tempo de viagem está encostando em 2 horas. É mais lento, fazer o quê? Sigue sendo uma forma de viagem muito legal e é a que a gente continua usando. Mas saiba que as velocidades presentes não são as mesmas que as que estávamos usufruindo antes do acidente de janeiro. No vídeo onde explicamos como viajar da Espanha para Portugal, falamos que não existia nenhum trem-bala entre os países e que teríamos que esperar muito, muito tempo para ver um trem-bala entre Lisboa e Madrid. Mas não deu outra, como comentar na internet é de graça. Logo mais entraram aqueles que diziam que a gente não tinha a mais mínima ideia e que os trabalhos no lado português estavam super adiantados. Todo mundo pode comentar. Bom, o primeiro-ministro português acaba de anunciar que a conexão
entre Lisboa e Madrid de trem-bala não ficará pronta antes do 2034. Então, tão errados a gente não estava. 2034 é o anúncio oficial agora, imagina. Pode ir até 2040, não sabemos, mas não vai ter trem-bala próximo ano, não como algumas pessoas queriam fazer acreditar. Viajamos para o Brasil e testamos uma nova eSIM. Para quem não conhece, uma eSIM é um cartão SIM virtual que dispensa ter que usar um cartãozinho físico. Temos um vídeo no canal onde explicamos como funciona. Por enquanto, já tínhamos usado as eSIM do Airalo e do Olafly. E agora testamos um eSIM de outra empresa, da Saily, e gostamos muito. A Saily oferece eSIMs com dados limitados e ilimitados. Das três, achamos que foi a mais fácil de usar. A instalação super direta, não teve que configurar nada. E o preço muito competitivo. Então agora contamos com desconto de 15% para você testar pela primeira vez as eSIMs de Airalo e de Saily. E desconto do 5% para as eSIMs do Olafly. Os códigos de desconto no primeiro comentário fixado embaixo do vídeo. Uma vez que você usou eSIM, não quer voltar para a SIM tradicional. E vamos com duas histórias pessoais de incidentes voando com a Iberia. Nosso voo de retorno de São Paulo para Madrid foi cheio de preocupações. Mas o melhor de tudo foi encontrar um montão de seguidores e sentir o carinho deles pela gente. Pudemos bater um papo com alguns deles e até dar umas dicas de última hora. Mas vamos com a incidência. Uma das nossas malas chegou quebrada, sem uma das rodas. Então, o que você tem que fazer se alguma vez tiver problemas com bagagem? Você, na hora que descobrir que está com um problema, sem sair do aeroporto, precisa ir no balcão de bagagens que cada companhia aérea tem no aeroporto. Ou é um balcão próprio, no caso da Iberia, ou é um balcão que é administrado por outra companhia em nome da companhia aérea. Bom, fomos no balcão da Iberia e conseguimos um número fundamental para fazer qualquer reclamação, que é o PIR. Você precisa de sair do aeroporto com esse PIR. Com o PIR, isso foi... A gente fez a reclamação na segunda, online, na segunda-feira de manhã. Bom, 6 horas da manhã. na terça-feira, acredita se quiser, ao meio-dia, chamavam na porta para entregar uma nova mala. Então, espantoso, nota 10, nota 1000 para a Iberia, porque não acreditávamos que pudessem resolver tão rápido esse problema. Nota 1000 para a Iberia e agora vamos para nota -1000 para a Iberia, porque tivemos outro problema. Tínhamos emitido uma passagem de ida e volta na classe turista premium. Uma classe que conta com assentos um pouco mais confortáveis, isso porque a viagem São Paulo-Madrid, Madrid-São Paulo é muito longa. Só que uns dias antes da viagem, quando Tony foi conferir a reserva, descobrimos que a Iberia tinha mudado a aeronave para voo de volta para a Espanha, uma aeronave que não contava com a classe turista premium e tinham transferido a gente para a classe turista sem nos informar. Liguei para o atendimento da Iberia para conferir se era assim mesmo e falaram que sim, mas que não me preocupasse porque eu continuava viajando de turista premium. Só não tinha o assento, mas o resto de mordomias, embarque prioritário, 40 quilos de bagagem, bom, papo furado. Compramos, todo mundo compra esse tipo de assento pelo assento, não pelas mordomias, mas era uma forma da Iberia tentar evitar que você faça uma reclamação. Para poder fazer essa reclamação, você tem que aguardar até a finalização do voo. Com o voo finalizado, fizemos a reclamação na página oficial da Iberia para exigir essa compensação, contemplada pela lei. Recebemos uma resposta muito rápida da Iberia, mostrando que nem tinham se dado ao trabalho de ler a nossa reclamação, dizendo que voamos de turista porque contratamos a classe turista. Incrível uma resposta desse nível.
e manda uma resposta sobre a resposta. E no caso da Ibéria, você não pode responder, então tem que criar uma nova reclamação. E nessa segunda reclamação já mudou tudo por completo e ofereciam para a gente uma compensação, só que era uma compensação menor do que contemplado pela lei. A Ibéria jogando sujo de novo. Estamos contando tudo isso para vocês, não porque a gente goste de revelar dados pessoais das nossas vidas. Vocês já sabem que esse canal não é sobre a gente, é sobre o que a gente pode fazer por vocês, mas porque estamos falando disso pelo convencimento de que as companhias aéreas economizam uma grana absurda porque as pessoas não vão atrás dos seus direitos. Eu entendo por quê, porque fazem de tudo para que você não reclame. Primeiro, negando que houvesse um problema. Segundo, te oferecendo uma compensação abaixo do contemplado pela lei. Mas agora já acabou. A gente, quando a companhia aérea não resolve, na Espanha existe uma coisa chamada AESA, que é um organismo oficial onde você vai com sua reclamação e eles vão resolver. E aí vão dar a razão para a gente e a Ibéria vai ter que dar a compensação contemplada pela lei. Mas os e-mails da Ibéria, um dia fazemos vídeo quando terminamos esse caso, porque é absurdo, que má vontade, que não sabemos às vezes se as respostas são geradas pela inteligência artificial ou não entendemos. Mas fiquem antenados, pode demorar um pouco, mas contaremos como termina essa saga da... Eles tentam te vencer pelo cansaço, né? Mas não desista, vai nessa e exija seus direitos. E começamos com as perguntas, vamos rapidinho porque são muitas. Em primeiro lugar, as perguntas dos membros do canal. Se você gosta do trabalho que a gente faz, dá uma olhada no botão unir-se ao canal, você pode virar membro, um cafezinho, o custo de um cafezinho por mês, e apoia o trabalho que a gente faz. A primeira pergunta é do Nestor. Ele tem um voo em Madrid às 4h20 da tarde e quer saber se pode pegar em Barcelona um trem-bala de manhã que vai chegar em Madrid mais ou menos 5 horas antes da partida do voo. E ele quer saber se pode fazer isso com tranquilidade, sem ter que se preocupar. Olha, a gente já falou várias vezes que cuidado com essa conexão trem-bala, voo internacional. Você perde o voo, o estrago é monumental e pode ser que seja pela sua conta. Então, antes do acidente, a gente já estava indicando não fazer isso. Depois do acidente, velocidades reduzidas, incidências, atrasos quase todo dia, não o faríamos. Dormiríamos em Madrid o dia anterior. A não ser que a única exceção seria se você está saindo de Barcelona de manhã, vai chegar em Madrid por volta das 11 e seu voo é perto da meia-noite. Aí tudo bem, tem que ser uma catástrofe mas caso contrário não o faça. Não sabemos se seu roteiro já é fechado, mas se não for fechado, tente colocar Madrid no final da sua viagem. Quando orientamos nossos seguidores, os leitores dos nossos guias na consultoria de roteiros, sempre fazemos esse tipo de otimização para eliminar estresse e para que a viagem fique perfeita. Outra pergunta da Estela, quer saber qual é a língua falada na Espanha, se existem dialetos, se só é uma questão de sotaque e qual seria a língua mais parecida com o português. Excelente pergunta, Estela. Na Espanha, há 4 línguas oficiais: o espanhol, falado no país todo, o catalão, falado na Catalunha e em outras regiões, o euskera ou basco, falado no País Basco, e o galego, falado na Galícia. O galego, por sinal, seria o mais próximo do português de Portugal. Além disso, há muitos dialetos. E as pronúncias do espanhol são muito diversas segundo a região. Não tem nada a ver o espanhol que fala alguém de Cádiz e o espanhol que fala alguém de Vigo, por exemplo. E não é só o sotaque, também há diferenças nas palavras. O Brasil tem essas diferenças também, mas o que surpreende aqui na Espanha é que acontece em um país relativamente pequeno.
Alfredo quer saber se 2 horas são suficientes para fazer uma conexão de T4S para T4 no aeroporto de Barajas, em Madrid. Alfredo, teria sido muito útil se você informasse as companhias aéreas com as quais você está voando, mas vamos lá, se você estiver voando com a mesma companhia aérea e não tiver que se preocupar com a bagagem em Madrid, antes do EES, a gente indicava mínimo de 2 horas para essa conexão. Agora, você não tem passaporte comunitário, vai ter que fazer o EES, acrescentaríamos mais meia hora para completar essa conexão sem problemas. Se você tiver que retirar a bagagem, coloque ainda mais meia hora. Agora, vindo de São Paulo, ficamos espantados com a quantidade de pessoas que compram conexões de altíssimo risco. 50 minutos. Você pode estar 1 hora na imigração, pense nisso. Já comentamos em outro vídeo, seu avião, o aeroporto de Barajas é imenso, pode pousar no horário. E ano passado, o avião pousou no horário, a gente saía da aeronave 45 minutos depois do momento que as rodas encostaram na pista. Então, não brinque com essas coisas. Perder uma conexão é muito chato, mesmo se vão te recolocar em outro voo, a perda de tempo, estresse, preocupação. Tome cuidado com isso. A Kátia pergunta se a gente já sabe que tem uma manteigaria em Madrid, se a gente experimentou os pastéis de nata. Sabíamos sim, na verdade há muitas lojinhas vendendo pastel de nata por toda a Espanha. Não é assim uma cada esquina como em Lisboa, mas tem bastante. Não experimentamos a manteigaria em Madrid porque costumamos focar em produtos locais. Mas se você estiver vindo para a Europa, só for para a Espanha, não for para Portugal, e tiver aquela saudade de um pastel de nata, a manteigaria é a nossa favorita. Os queridos Ramon e Zoe vão fazer uma viagem na qual vão ficar 45 dias na Espanha e a maior parte do tempo vão fazer base em Barcelona. E queriam saber que cidadezinhas, vilarejos próximos de Barcelona podem visitar. Então, tem um vídeo, atualizamos esse vídeo não há muito tempo, onde apresentamos os melhores bate-voltas saindo de Barcelona. Vão ter que dar uma olhada porque está tudo explicadinho lá. Tem 2 cidades que vale muito a pena conhecer, inclusive dormindo, mas dá para fazer bate-volta no dia, que são Girona e Tarragona. E depois tem uma enorme série de lugares, Monserrate, Sitges, ou as montanhas dos Pirineus, a Terra do Cava. Você vai ver tudo isso no vídeo. Dá para chegar, na maioria dos lugares, dá para chegar de trem. Tem algum onde você vai ter que chegar de ônibus. Esperamos que vocês tenham uma estadia genial em Barcelona. A Pilar quer saber se precisa de uma carteira internacional de motorista para dirigir na Espanha. Oi, Pilar. Isso vai depender da sua nacionalidade. Há países que a Espanha tem acordos, como, por exemplo, o Brasil, que permitem que você, como turista, dirija com a sua CNH. Mas o mais importante aqui é que você veja o que exige a locadora, porque a locadora pode exigir a PID, a Permissão Internacional para Dirigir. A Estela está planejando emigrar para a Espanha daqui a uns anos e quer saber se é uma boa ideia aprender espanhol. Ela já é ciente de que existem diferenças regionais, as que mencionamos anteriormente. E sim, pelo amor de Deus, você vai emigrar para um país, aprender a língua é o primeiro passo para uma integração. Não faça como esses ingleses que moram na Espanha há 30 anos e não falam uma palavra de espanhol. Verídico, acontece. Para um brasileiro é muito fácil começar a falar espanhol e não importa se você fala espanhol como um andaluz, como um catalão, o importante é se comunicar. Então, uma boa ideia é começar a estudar antes de viajar. E agora começam as perguntas de quem não é membro do canal. Mariana quer saber como que se faz a comprovação de meios financeiros na imigração quando você chega na Espanha com cartão, com dinheiro. Mariana, essa comprovação pode ser feita com dinheiro, com o extrato da sua conta do banco ou extrato do seu cartão de crédito, onde aparece o limite.
No vídeo que temos com dúvidas sobre a imigração, nós falamos detalhadamente sobre isso. Dá uma olhada lá. Ana quer saber se temos alguma dica especial para as festas de São João na Galícia. E também quais são as cidades e os bate-voltas mais interessantes na região. Ana, infelizmente nunca fomos para São João, para Galícia durante São João. Sabemos que as fogueiras são um elemento central, mas não podemos compartilhar nenhuma informação de primeira mão. Aqui no canal temos um vídeo sobre Santiago de Compostela. No site, no Espanha Total, há fichas sobre quase todas as cidades. E o mais importante em termos de cidades seriam as 4 capitais: La Coruña, Lugo, Orense e Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo e depois o trecho de costa das Rías Bajas, Rías Altas. Dá para ficar um mês viajando pela Galícia sem parar de ver coisas maravilhosas. A próxima consulta é de Larissa, que quer saber quanto dinheiro tem que comprovar para uma viagem de 18 dias pela Espanha e Portugal. Oi, Larissa, a resposta para a sua dúvida está nesse vídeo que apontamos sobre as exigências da imigração. Você vai ter que comprovar a parte proporcional exigida pela Espanha e a parte proporcional exigida por Portugal. Maria Estela quer saber como é o clima na Galícia em outubro. Contamos com um vídeo no canal falando sobre a Espanha em outubro, onde você vai poder ver como foi historicamente o tempo em outubro. O problema é que as anomalias climatológicas são cada vez mais comuns. Então, para ter uma certeza do tempo com o qual você vai encontrar na sua viagem, só uma semana, 10 dias antes de viajar. Outubro é um mês complicado porque é um mês de transição. Às vezes, e dependendo, não é a mesma coisa 1º de outubro que 30 de outubro. Às vezes tem cara de verão, às vezes tem cara de winter is coming, que está chegando o inverno. Então, é muito difícil saber. Não deixe também de assistir o vídeo onde explicamos como consultar a previsão do tempo na Espanha. Andrés agora quer saber se achamos Talavera de la Reina um bom bate-volta saindo de Madrid. Oi, Andrés. Infelizmente, nunca fomos para Talavera de la Reina. Só passamos por lá rapidinho, então não podemos te dar uma informação de primeira mão. Amaro conhece um monte de cidades da Espanha: Madrid, Barcelona, Valência, Córdoba, Honda, Granada, Málaga e Toledo. Ela sempre viajou em janeiro, mas agora tem 12 dias em maio e quer saber que outras cidades poderia conhecer. Bom, por te dar alguma ideia, você poderia ir para a Galícia esses 12 dias, não ia parar de visitar lugares interessantes. Poderia ir para o País Basco, visitar San Sebastián, Bilbao, a região das vinícolas, em La Rioja. Ou poderia visitar as cidades da Meseta, na Castela, Ávila, Salamanca, Segovia. Aí você tem umas quantas ideias para montar uma viagem maravilhosa. Maio, mês ótimo para viajar pela Espanha. Guga gostaria de ver um vídeo nosso sobre a situação na Espanha perante a guerra no Oriente Médio, qual é a posição dos governos de Espanha e Portugal, como está impactando. Guga, como já falamos, o impacto no turismo está sendo bastante pequeno. Não costumamos fazer vídeos de atualidades porque não somos um canal de notícias. As notícias têm que ver com as viagens. E evitamos falar sobre política também. E também, qualquer coisa que a gente gravar sobre a guerra hoje vai estar desatualizado em 2 dias. O Rai quer saber se contamos com algum vídeo falando sobre viajar com crianças e ele até aponta crianças de 2 a 5 anos. Essa pergunta já recebemos tantas vezes, mas a gente não se importa em responder de novo. E não contamos com esse tipo de conteúdo por 2 razões básicas. A primeira, porque não temos filhos. Então a gente gosta de falar sobre coisas que conhecemos. Já tem muito canal de viagens que fala sobre coisas que desconhecem. Aqui não. É coisa que a gente conhece, não gostamos de reciclar conteúdo de outros. E a segunda razão é porque não há 2 crianças iguais. E mesmo obrigado por ter restringido ter falado de 2 a 5 anos, mas mesmo dentro dessa faixa etária, tem criança que faz o programa dos adultos, não tem discussão, ele acompanha os adultos e já está. E tem criança que tem que ter
um programa próprio. Tudo gira ao redor da criança. Então, por essas duas razões, não temos esse conteúdo. Agora, se você faz uma pergunta específica, você acha que o parque de atrações é legal para uma criança de 2 anos? Aí tentaremos responder. A ama da cozinha envia uma consulta dessas muito longas que não vai ter mais por aqui, com muitas perguntas. Então, vamos lá. A primeira, ela quer saber indicações de hospedagem em Madrid e menciona o Airbnb, e ela deixou isso num vídeo onde falamos sobre o Airbnb. Então, ela não assistiu o vídeo, isso é um pouco chato, sabe? Por gentileza, assista o vídeo primeiro, depois pergunta, porque fica um pouco feio para a gente que trabalha para criar os vídeos. Bom, ela quer saber essas indicações. Vamos ir parte por parte, vamos ir respondendo. Vamos deixar no primeiro comentário afixado embaixo do vídeo os links que temos sobre hospedagem em Madrid. Ela nos mostra seu itinerário, mas não fala com quantos dias conta para completá-lo. Então não podemos comentar nada, precisamos saber esse dado, é fundamental. Não é a mesma coisa, tenho 5 dias que tenho 15 dias. Isso não vamos poder ajudar. Também pergunta sobre hotéis em Alicante, Segovia e Barcelona. Vamos te deixar o link sobre o que temos em hospedagem em Barcelona. Ainda não temos material sobre Alicante e Segovia no termo de hospedagem. E também nos pergunta se pode comprar as passagens do trem-bala na hora. Vamos te deixar com o vídeo que temos com os erros que você deve evitar no trem-bala, para aproveitar ao máximo essa forma genial de transporte. No vídeo onde você deixou a pergunta, já falamos que comprar as passagens no último momento era uma péssima ideia. Olha, eu não fico chateado, mas já não vai ter mais perguntas. Se a gente explica uma coisa no vídeo e você pergunta, é falta de respeito, né? Por favor. O Edson quer saber. Ele vai viajar com a família de carro entre Madrid, Barcelona, Santa Susana e Valência, e vai de carro porque está com um filho pequeno e não se sente confortável viajando de transporte público. E quer saber algumas dicas sobre esses deslocamentos. Bom, tem muita gente viajando com criança, com bebê de transporte público, não tem problema nenhum, inclusive no trem-bala está super preparado, então não descarte essa opção. Mas é verdade que tem gente que se sente mais confortável. O problema do carro é que nas cidades, em Madrid, Barcelona e Valência, não vai servir para nada. Ao invés de ser uma vantagem, vai ser um empecilho, porque você vai ter que pagar pelo aluguel do carro e por ter ele estacionado em algum lugar seguro. Então, contamos com um vídeo com dicas para quem vai alugar um carro na Espanha, link abaixo, onde você vai encontrar material que deve ajudar na sua viagem. O Paul gostaria de saber se já é possível comprar o cartão T-Mobilidade carregado com o T-Usual nas máquinas do metrô do aeroporto de Barcelona e se esse T-Usual pode ser usado por turistas. A resposta às suas perguntas é sim. E no vídeo sobre o transporte do aeroporto de Barcelona, você vai encontrar mais detalhes. Mas sempre foi possível comprar o T-Usual nas máquinas do aeroporto. Melissa vai viajar para Barcelona, Madrid, Granada e Sevilha e queria saber como pedir os táxis, inclusive porque um dia tem que sair bem cedo e também se existe algum aplicativo para táxi que funcione na Espanha toda. Que a gente saiba, que a gente use, não existe nenhum aplicativo. Existem bastantes, mas funcionam só em algumas cidades. Então, para pedir um táxi, igual que na maioria do planeta, na rua, você levanta a mão, o táxi para. Também existem os carros de aplicativo. A única exceção é Sevilha, onde não indicamos usar táxis porque tem uma fama bem merecida, muitos deles de serem desonestos. Em Sevilha você vai usar Bolt, Cabify ou Uber. E o dia que você tiver que sair cedo da sua hospedagem para ir no aeroporto, onde for, a estação de trem, peça para o hotel chamar um táxi, ele chama para você. Joanne soube que há descontos para professores no Museu del Prado, mas ela é professora nos Estados Unidos e quer saber se esse desconto aplica para ela também. Se aplica sim. E no caso do Museu del Prado, não é só desconto,
é gratuidade. E para ter direito a essa gratuidade, você vai ter que apresentar a Carteira Internacional de Professor, a ITIC. E pode ser também que te peçam um documento oficial de identidade. Tomás vai fazer uma viagem visitando Porto, Lisboa, Sevilha, Granada, Barcelona e vai fazer muitos percursos de ônibus e quer saber se deve comprar as passagens com muita antecedência, se é melhor viajar de trem e com quanta antecedência deve comprar as passagens de trem. Bom, vamos lá. Ao contrário do que acontece com as passagens de trem, as passagens de ônibus jogam com regras diferentes. Algumas empresas colocam essas passagens à venda com muita antecedência, mas outras, muitas, só um mês antes. E não é necessário comprar com antecedência porque os preços são sempre os mesmos. A não ser que seja uma data muito crítica, comprando 5 dias antes, você não vai ter nenhum problema. Melhor trem, melhor ônibus, para a gente é bem claro, se tem trem, vamos de trem. Por inúmeras razões, por conforto, por ser um transporte mais limpo, mais bonito, mas tem deslocamentos onde não existe trem. E se você assistiu o vídeo até aqui, você já sabe quando comprar as passagens de trem. A próxima pergunta é da Cláudia, que vai se hospedar em Getafe e quer saber como chegar a partir do aeroporto de Barajas. Oi, Cláudia. Acho que você não assistiu bem o vídeo onde você deixou a pergunta, porque a gente sempre pede, ajude a gente para a gente poder ajudar você. Getafe é uma cidade grande ao sul de Madrid. E como você não mencionou um endereço específico, diríamos que o melhor meio de transporte são os táxis ou carros de aplicativo. Dependendo do endereço, pode ser que o trem com várias baldeações também sirva. Mas como você não informou o endereço... A próxima pergunta é da Eneida, que está querendo viajar em maio, mas fala, estou com receio pelo que está acontecendo. Não sabemos, Eneida, você está falando de alguma coisa que está acontecendo na Espanha, a gente não sabe, está falando sobre a guerra. Se for sobre a guerra, acho que já respondemos. Mas está tranquilo, o único problema é que tem muito turista, mas não existe nenhum obstáculo para as viagens na Espanha no momento presente. Luís Arturo é o responsável de um grupo e quer saber se ele pode utilizar seus cartões de crédito para fazer a comprovação de renda na imigração de todas as pessoas que formam seu grupo. Não sabemos ao certo responder a sua pergunta. Entendemos que sim, mas você teria que ter um limite de crédito enorme para cobrir todo o seu grupo. E certifique-se de fazer o cálculo correto, porque é muito dinheiro. Neide decidiu alugar um carro para ir de Zaragoza a San Sebastián e quer se desviar um pouco para ir conhecer os Pirineus e quer saber dicas da gente. Então, não fizemos Zaragoza a San Sebastián muitas vezes, mas não contamos com material no canal. Se você quiser visitar os Pirineus, vai ter que se desviar, porque são 2 caminhos. Contamos com um roteiro de carro muito bonito pelos Pirineus, que poderia ser uma opção, partindo de Zaragoza. Depois, quando você finalizar esse roteiro, finaliza próximo de Jaca, em Loarre, mas você pode finalizar em Jaca, e a partir de Jaca você já continua para San Sebastián. Natália quer saber como viajar de Ourense, na Galícia, até o Porto, em Portugal. Que a gente saiba, não existe um transporte direto. Você vai ter que ir até Vigo ou Santiago. E no vídeo onde falamos como viajar da Espanha para Portugal, vai ver os detalhes dos ônibus e trens que levam até o Porto. Não sabemos se você está indo para o Porto para pegar um voo. E se for o caso, tome cuidado, não faça isso no mesmo dia da viagem. Vicky vai visitar Córdoba, Sevilha e Granada e queria fazer base em um único lugar para, a partir daí, visitar as outras cidades. E a notícia ruim é que isso não vai dar certo. Por quê? Porque para Sevilha e Granada você precisa de 3 noites, é o mínimo não negociável.
E apesar de que você poderia visitar Córdoba como um bate-volta no dia, saindo de Sevilha, a gente também indica tentar passar a noite, porque Córdoba à noite é muito, muito bonita. Então, no caso dessa viagem pelas 3 maravilhosas cidades da Andaluzia, não funciona a escolha de uma única base. Você vai ter que mudar de hotel cada vez que visitar uma cidade. Carlos vai fazer o caminho de Santiago e vai ficar hospedado em albergues onde não é possível fazer uma reserva prévia e quer saber como fica o assunto da comprovação de hospedagem na imigração. Oi, Carlos. No vídeo que dedicamos às exigências da imigração, nós falamos sobre o tema específico do Caminho de Santiago. Aí está aberta uma exceção considerando a particularidade da hospedagem ao longo do caminho. Mas garanta que você tenha a comprovação de hospedagem para os demais dias da sua viagem e que você possa comprovar que está indo mesmo fazer o Caminho de Santiago. A Marianela vai viajar agora em abril e quer usar seu drone e quer saber se existem algumas restrições. Já fizemos um vídeo curto sobre isso e sim, existem muitas restrições. É muito difícil voar legalmente um drone em uma cidade da Espanha. Apesar de que muita gente o faz, e vou te contar uma coisa, a polícia está cada dia mais estrita. Pode ter confiscação, pode ter uma multa bem pesada. O que as pessoas ignoram é que algumas cidades estão dentro da área de influência do aeroporto, que está próximo da cidade. Então, a complicação é dobrada. Você pode se meter numa encrenca monumental. Digite no Google AESA e drone. E aí vão sair links para a regulamentação. A gente não tem drone precisamente pelo difícil que é voar esse drone legalmente. E a gente não gosta de fazer as coisas que vemos outros fazendo. Se existe uma regra, é para cumpri-la. E a gente até já ficou sabendo de pessoas que foram atrás dessa regularização em uma determinada cidade e a taxa que tinham que pagar era um absurdo. Gato Madre quer saber quais são os bairros seguros e também em conta para se hospedar em Madrid. Vamos te deixar um link para um vídeo com hospedagem em Madrid. E aí falamos de um bairro que não está no centro, mas que é um pouco mais econômico para se hospedar. Jane Cristina tem uma consulta bastante complexa sobre o roteiro que está querendo seguir na Espanha. E esse tipo de consultas é muito difícil de responder aqui no YouTube, porque exigem a gente dar uma resposta, a pessoa dá outra. Para isso, contamos com a consultoria de roteiros do site, que é um serviço gratuito para os leitores dos nossos guias, onde já ajudamos milhares de pessoas a aprimorar seus roteiros, onde a gente contribui com nossa experiência para que tudo fique perfeito, mas fica muito difícil fazer por aqui, por isso vamos encaminhar você para a consultoria de roteiros do site. César quer saber se há algum problema na conexão de ferroviária entre Barcelona e Tarragona, já que está tentando comprar bilhetes, passagens há muitas semanas e não consegue. Oi, César, no dia que você fez a sua consulta não havia nenhum problema, mas esse tipo de passagem não dá para comprar online, talvez seja por isso que você não achou. Agora estão tendo obras para melhorar a infraestrutura das linhas e pode ter alguma mudança de horário, mas os trens continuam circulando. Para ir de Barcelona até o centro de Tarragona, você compra um bilhete na hora na estação de Barcelona. Gladys vai viajar para a Espanha em junho e quer saber se reserva os passeios antes de viajar ou já na Espanha. É uma pergunta um pouco difícil porque você não especifica quais passeios. Há passeios que nunca se esgotam, outros sim. Então, a resposta dependeria muito especificamente do passeio. Mas lembre que junho agora é temporada alta. E não esqueça daquelas atrações para as quais você precisa, sim ou sim, comprar seu ingresso com antecedência. Íamos falar a Alhambra, mas se você está indo em junho,
Cuidado porque pode ser que já não tenha ingressos. A Sagrada Família de Barcelona, vamos deixar um vídeo onde apontamos aqueles lugares críticos. Nicolás vai visitar Barcelona no final de maio e pede algumas dicas de passeios pela cidade. Nicolás, nosso Barcelona em 15 roteiros, que é um guia da nossa autoria, deve atender perfeitamente sua solicitação. César vai ficar hospedado em um Airbnb em Barcelona e diz que ficou assustado por um comentário que fizemos sobre o Airbnb num vídeo anterior. Bom, basicamente sobre o Airbnb, o que falamos é que se você é do tipo de viajante que quer minimizar seu impacto negativo nos lugares que visita, na Espanha, em Portugal, você não se hospeda em Airbnb, porque Airbnb é um dos fatores que contribuiu mais à degradação da vida das pessoas, dos moradores das cidades onde se instalou. Esse Airbnb onde você vai ficar provavelmente há 2, 3, 4 anos era a moradia de uma pessoa que teve que sair da cidade e ir morar na PQP porque o dinheiro dos fundos de investimento manda muito mais. Então é isso, não existe nenhum problema específico, mas se você se preocupa por reduzir seu impacto nos lugares que visita, Airbnb na Espanha, não, por favor. Oscar vai visitar a Espanha em meados de novembro e quer saber se vale a pena visitar Vigo. Oscar, estão faltando informações. Quanto tempo você vai ficar na Espanha? Se é para ir de Madrid a Vigo, provavelmente a resposta é não vale a pena. Mas se você vai viajar para Galícia, sim, não deixe de conhecer. A Rosana comprou passagens para viajar com a Wigo, um trem-bala, em dezembro e agora está precisando cancelar uma passagem e quer saber se consegue o reembolso dessa passagem. E, bom, isso depende da regra da passagem que você comprou. No caso da Wigo, algumas tarifas que permitem se obter esse estorno do valor pago, outras não. É vital, se você viaja por conta, e que é uma coisa maravilhosa, que você assuma as responsabilidades que antes eram do agente de viagens. E uma delas é conferir as regras da tarifa que você está pagando. Tá bom? Usuário LAN11 oficial quer saber qual a melhor forma de viajar de Madrid para Paris. Viu que existe um trem, que tem que trocar de trem em Barcelona, mas que é super demorado. A forma mais fácil é, sem dúvida alguma, o avião. Não há nenhuma outra que chegue nem perto. Viviane tem duas questões. A primeira está querendo viajar de Sevilha para Málaga e a Renfe não está vendendo passagem. A segunda, qual é o meio de transporte mais rápido para ir do aeroporto de Madrid até Atocha? Começando por essa última, mais rápido, táxi ou VTC, carro de aplicativo. Mas no vídeo sobre o transporte do aeroporto de Madrid você vai ver outras opções para fazer esse percurso. E para ir de Sevilha a Málaga, há duas opções. Um trem lento, que você não está encontrando passagens porque não foram colocadas à venda ainda, demora 3 horas. Ou a alternativa é um trem-bala, sobe até Córdoba, desce até Málaga. Isso já deve estar à venda. Quando a gente assessora na consultoria de roteiros e alguém fala que quer ir de Sevilha para Málaga, tentamos mudar esse roteiro porque se perde tempo nesse deslocamento. Não existe um trem-bala direto entre Sevilha e Málaga. O Armindo ouviu falar do aplicativo Travel to Europe, que agora é válido para Portugal e quer saber mais sobre isso. Oi, Armindo, no começo do vídeo a gente já falou sobre esse assunto, então achamos que a sua pergunta já foi respondida. A Bianca quer saber como comprar um ingresso para um jogo do Real Madrid no 21 de abril, porque falaram que é quase impossível pelo site oficial. Se existe algum outro lugar onde indicamos comprar. E também quer saber se vale a pena visitar o estádio do Barça no momento. Então, sobre o estádio do Barça, que acho que foi a 2 perguntas e respostas, mostramos em qual estado está a obra e falamos que não vale a pena. Agora, comprar ingresso para Madrid, para o Barça, é muito complicado. É muito complicado porque há poucos ingressos à venda. E os clubes fazem muito dinheiro vendendo para turista endinheirado, então os valores são bem salgados. Agora, não compraríamos em nenhum outro lugar que fosse ou a bilheteria física
ou o site do clube. E cuidado com o 21 de abril. 21 de abril é a data da rodada, mas o jogo, a data final do jogo é confirmada uns dias antes. Pode ser no sábado, pode ser no domingo, pode ser na segunda. Cuidado porque já tivemos muitos seguidores que compraram achando que a data da rodada era a data do jogo e depois não ia estar em Madrid na data do jogo. E perderam muito dinheiro, então cuidado com isso. A Silvina tem 2 passagens de trem-bala para maio, saindo e chegando de Málaga, e viu nas notícias que está tendo problemas nessa linha e quer saber o que está acontecendo e como fica informada. Sim, houve problemas decorrentes do acidente em janeiro e um deslizamento de terra que obrigou o fechamento da linha. Agora em abril deve voltar a funcionar. Uma boa ideia é criar uma conta na Renfe para ser informada de incidências com a passagem que você comprou. E no site da Renfe também tem informações sobre o estado das linhas. Florência quer visitar Jerez de la Frontera em um dia e Cádiz em outro dia, mas não está encontrando passagens. Já falamos sobre essas passagens várias vezes em perguntas e respostas anteriores. Não é um trem-bala, é um trem regional, não é um trem local, com reserva de assento. Então é super importante ter a passagem comprada com antecedência, porque dependendo de dias críticos, sexta-feira à noite, final de semana, carnaval, o trem pode ir lotado, e quando lota já não tem mais venda de ingressos. Mas essas passagens costumam sair à venda um mês antes da data da viagem, por isso você não está encontrando. Então, faltando um mês para a viagem, tenta comprar e já segura os assentos. Ernesto mora em Miami e está pensando em ir para Sevilha com escala em Lisboa e quer saber quanto tempo deixar para essa conexão. Oi, Ernesto. Infelizmente, Lisboa é famosa pelos atrasos na imigração no aeroporto. E isso antes do EES. Com o EES piorou tudo. Se você está viajando com a mesma companhia aérea, sugerimos um mínimo de 3 horas de intervalo. Com diferentes companhias aéreas, indicamos mais de 4 horas. A Lucy vai fazer baldeação em Madrid e precisa saber como ir da estação de Chamartín, que fica no norte da cidade, até a estação de Atocha. Se você não estiver viajando com muita bagagem, o mais fácil é pegar um trem local, um trem de cercanias. E, quase todas as linhas levam, deixa-me lembrar, a C1, a C2, a C3, C4, C7, C8 e C10. Então, super fácil. O tempo de viagem é aproximado de 15 minutos. Se você conseguir usufruir o benefício do combinado cercanias, deixamos um vídeo para você saber mais, não vai pagar por essa viagem. Agora, indicamos que você deixe um mínimo de 90 minutos entre o horário previsto da chegada do seu primeiro trem e o horário previsto da partida do seu segundo trem para não ter problemas. Não ter estresse. E para terminar, a Graciela vai estar em Lisboa numa data muito especial, que é o feriado do 25 de abril, e quer saber se fica na cidade ou se sai para um bate-volta. Ficaríamos na cidade porque é uma data muito especial, uma celebração cívica com uma grande manifestação no centro à tarde, além de shows gratuitos e outros eventos. Vai até um posto de turismo para pedir a programação. Há bastante gente no centro e pode acontecer algum bloqueio de trânsito. Você até poderia fazer um bate-volta, mas saiba que vai ter muita gente aproveitando o feriado para viajar. Quando a gente viaja para alguma cidade e tem um feriado local significativo, importante, a gente gosta de ver como é que é. É sempre muito legal. Você vai ter uma experiência única e irrepetível. Então, essa foi a última pergunta. Um prazer responder suas perguntas. Daqui a um mês estamos de volta com notícias de viagens, com mais perguntas e respostas, e durante o mês vai ter novos vídeos no canal. Então, se você estiver viajando para a Espanha ou Portugal no mês de abril, esperamos que você tenha uma viagem maravilhosa. Até o próximo mês, a gente continua se vendo por aqui. Um beijo para todos!